Deus é sempre fiel e justo, nos fala todos os dias e nos fala através da sua palavra. É o Bíblia no meu dia a dia. Hoje nós vamos meditar Tiago, capítulo 5. Então, Bíblia na mão, caneta, papel, vamos fazer o nosso estudo bíblico aqui no Bíblia no meu dia a dia. E vamos rezar, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele possa habitar no nosso coração, dirigir os nossos pensamentos, sentimentos. E nesse momento você pode pedir ao Espírito Santo, cantar, enfim, se prolongar na oração antes mesmo de meditar a palavra. E é sempre importante você pedir ao Espírito Santo, ter aquele cantinho seu para fazer o estudo bíblico, mas rezar bastante antes, pedindo: vem Espírito Santo de Deus, vem me iluminar, vem me inspirar, vem me dar a graça de mergulhar na palavra de Deus. Espírito Santo, vem habitar em nós. E assim a gente se prepara para este momento e com certeza vai render muito mais. Vamos pegar ali Tiago, capítulo 5, vamos ler, vamos marcar as ordens, as promessas, aquilo que Deus vai nos falar, como nós vamos aplicar na nossa vida, enfim, fazer o nosso estudo completo. E com certeza você vai crescer muito e amadurecer na caminhada de fé. Tiago, capítulo 5. E agora, vós, os ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. A ferrugem deles vai depor contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Nesses dias, que são os últimos, amontoastes tesouros. Claro, gente? A gente não pode aqui condenar os ricos. Os ricos aqui são aquelas pessoas apegadas aos bens materiais, Senão a gente faz distinção de pessoas. Nós conhecemos pessoas de bens, que possuem bens materiais, que têm um coração muito generoso, maravilhoso, um coração santo. A gente continua. Olhai o salário dos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, e que vós deixastes de pagar. Está gritando, o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, engordando a vós mesmos no dia da matança. Condenastes o justo e assassinastes, ele não vos resiste. E aqui a gente fala das injustiças, o Senhor nos fala daquelas pessoas que exploram, daquelas pessoas apegadas, daquelas pessoas que deixam de pagar um salário justo, que oprimem um trabalhador. Então aqui é um momento de reflexão e a gente pode refletir bastante também, porque às vezes nós não temos muitos bens, mas oprimimos alguém também. Então a gente precisa realmente perceber quando nós estamos apegados, estamos também oprimindo os nossos irmãos. Vamos continuar, versículo 7. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Aqui temos uma ordem. Tende paciência até a vinda do Senhor. Passaremos por tribulações, lutas, mas o Senhor virá. Versículo 7, temos uma ordem. Olhai o agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono e da primavera. Também vós exercei paciência e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Temos aí também uma ordem, no versículo 8. Também vós exercei paciência. E como nós precisamos de paciência, não é verdade? E vamos esperar, a vinda do Senhor, ela se aproxima. Não deixa de ser uma expectativa, não deixa também de ser uma promessa. O Senhor se aproxima, Ele virá. Versículo 8. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Temos aí mais uma ordem no versículo 9. Não vamos nos queixar, lamuriar, reclamar,
falar mal uns dos outros para não sermos julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Temos aí mais uma ordem, né? Tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas. Por quê? Porque os profetas sofreram, passaram por tribulações. Então vamos ser pacientes também quando nós sofremos. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram prova de constância. Ouvistes falar da constância de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Vamos a exemplo de Jó, dos profetas, sermos pacientes, Deus fará na nossa vida. Ele é rico em misericórdia. Versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem outro juramento qualquer. O vosso sim seja sim e o vosso não, não. Então, não estareis sujeitos ao julgamento. Eu vou riscar aqui porque isso também é uma ordem de Deus para mim. Versículo 12, não vou jurar nem pelo céu, nem pela terra, eu sempre vou falar a verdade, preciso falar sempre a verdade. Alguém de vós está sofrendo? Recorra à oração. Outra ordem de Deus, um ensinamento. Se você está doente, recorra à oração. Versículo 13, mais uma ordem. Alguém está alegre? Entoe hinos, a continuação. Versículo 14, alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. Está vendo só? Também mais uma ordem. Está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, os irmãos, para que possam orar por aquela pessoa, ungir com óleo. Mande chamar o sacerdote. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Temos aqui uma promessa. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Versículo 15, uma promessa de Deus. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. A continuação desse versículo. Uma promessa de Deus. Versículo 16, confessais, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Temos aí uma ordem de Deus, confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orais para serdes curados. Agora, por que confessar uns aos outros os vossos pecados? Será que isso não confunde um pouco a gente com o sacramento da confissão? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente fazer para o nosso querido Padre Xavier, tirar essa dúvida. Confessar uns aos outros os pecados? Por que, Padre Xavier? Esse contexto propriamente de confissão de pecados, ele sofre uma grande evolução com o passar do tempo, né? Nós podemos pegar um exemplo que é Davi, quando cometeu aquele pecado com a mulher de Urias, que acaba publicamente assim o dizendo. E por causa disso, no início da igreja, nós tínhamos a presença de confissões públicas de pecado. A pessoa dizia publicamente aquilo que ela tinha cometido de errado. E a partir disso, então, seria perdoada ali por Deus, porque ela assumiu publicamente. Claro que isso gerava diversos transtornos, né? É o que lembra aqui a carta de São Tiago, mas gerava diversos transtornos. Imagina alguém que roubou uma pessoa, dizer publicamente que roubou aquele ali, né? Gerava uma confusão muito grande. Por causa disso, com o passar do tempo, nós tivemos uma certa direção sobre essa confissão até chegar no nosso sacramento da penitência hoje. Porque se confessa ao Padre, então ele absolve em nome de Cristo, claro, e a pessoa é perdoada. A pergunta seria, mas por que confessar então ao Padre? Por que se confessava publicamente? Porque a noção do pecado é o seguinte, o pecado é como uma semente, que quando lançada na terra, ela brota e a terra passa a ter aquela semente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa que está fumando num ônibus. Ela fuma no ônibus, mas a fumaça
todos que ali estão respiram. Então, quer dizer, existe uma consequência do pecado para todo o ambiente onde o pecador está. E por causa disso, a necessidade de dizer, não, sou eu quem estou fumando. Para deixar bem claro, né? Sou eu quem está fumando, para deixar bem claro que aquela fumaça ali sou eu quem está produzindo. O ar está assim por minha culpa. E aí todos poderiam perdoar a pessoa. Hoje nós temos a coisa de um contexto bem diferente, onde o padre, em nome de toda a igreja, quando perdoa, perdoa em nome de Deus, mas perdoa também em nome de toda a igreja, ou seja, todos aqueles que foram atingidos negativamente por aquela obra, por aquele ato daquela pessoa. E terminando aqui o capítulo 5, versículo 17, assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar e o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e o outro o reconduzir, que este então saiba, quem faz voltar um pecador ao seu caminho errado, salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Eu gosto muito desse versículo, é uma promessa de Deus, versículo 19 e 20. Aquele que reconduzir um pecador do seu mau caminho, mostrar a verdade, a sua atitude salvará a alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Isso traz esperança para a gente, principalmente para a gente que trabalha na evangelização, né? Eu fico com esse versículo hoje como uma mensagem para mim, como incentivo para que eu persevere nessa minha missão de evangelizar, né? Que eu conduza muitas pessoas ao conhecimento da verdade, para que Deus cubra, né, uma multidão dos meus pecados e também possa salvar muitas almas. Que Deus abençoe você e que você possa também anotar aí, né, as ordens, as promessas e quem sabe refletir um pouco mais sobre a palavra. Deus vai falar muito mais a você com toda certeza. Mergulhe, gaste tempo com a palavra de Deus. Deus vai falar com você. Deus abençoe. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia.